Bom dia a todos. Havendo número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro-a aprovada por unanimidade. Leitura do expediente recebido e expedido. Consulta a secretária Loma Ciar. Não há, excelência. Obrigado. Comunicações e proposituras. Da presidência, tão somente para cumprimentar a todos e fazer o registro que no dia de hoje é o dia do economista, e assim cumprimentar todos os profissionais dessa área, uma das áreas base, né, que compõe a área de atividade do controle externo, e em especial aos servidores deste tribunal que são economistas, desejando-lhes sucesso e que continuem a prestar relevantes serviços, né, a ação do controle externo com o seu saber. E, inclusive, a questão da economia, né, procurador, hoje e cada vez mais se entende da união da área da economia com a área do direito, né, exatamente para trazer essa vivência que a ciência da economia tem com a realidade fática, para trazer a uma melhor interpretação dos instrumentos jurídicos. Ainda em comunicações e proposituras, passo a palavra ao conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Senhor presidente, senhor conselheiro José Carlos Filizola, doutor procurador João Augusto Bandeira, senhora secretária, senhores e senhoras. Presidente, inicialmente me soma as palavras de Vossa Excelência com relação ao Dia do Economista e a todas as manifestações de Vossa Excelência. No mais, desejar uma boa sessão a todos. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao conselheiro José Carlos Filizola Soares Filho, em comunicações e proposituras. Obrigado, presidente. Também gostaria de me somar à manifestação de Vossa Excelência em relação ao Dia do Economista. O conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro é economista também, então parabéns pelo seu dia e também louvar a homenagem que o tribunal fez, citando o sempre conselheiro Juarez Costa. Quero também, senhor presidente, desejar a todos uma boa sessão e requerer voto de congratulações para os servidores aniversariantes da semana: James Ney Santos, Maria Thaís de Souza Santos, Claudinete Conceição Polito da Silva, minha fiel escudeira lá do gabinete, Ricardo Alexandre dos Santos, Reginaldo de Brito Lontra, Lucival Vieira de Melo, Edmar Almeida Cavalcante, Fausto Henrique Nogueira Almeida Silva, Givago Garcia Silva Farias, Lisbete Campos Lima, Priscila Boaventura Soares Vieira, Josimeira Silva dos Santos, Camila Febrônio Moura, José Aragão Figueiredo, Maria Valdenora dos Reis de Jesus, Aline Alves de Farias Argolo, Cristiano dos Santos Cruz, Ingrides Kessiane Santos Bezerra Matias. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Essa presidência também, como sempre, se associa às proposituras de congratulações aos servidores aniversariantes da semana, desejando-lhes e às respectivas famílias saúde, paz e muitas felicidades. Agora passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, doutor João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, em comunicações e proposituras. Senhor presidente, conselheiro Luiz Alberto Menezes, saúde Vossa Excelência, saúde o conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, conselheiro José Carlos Filizola Soares Filho, senhora secretária, doutora Loma, e todos que nos assistem aqui presencialmente, aqui nesse egrégio plenário. Senhor presidente, também o Ministério Público de Contas se associa às homenagens ao Dia do Economista, homenageando o conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, e todos os economistas da casa e todos os economistas em geral. Muito importante a economia para o exercício do controle externo. Todas as medições, hoje em dia, boa parte, digamos, da arte de medir vem da economia, dos economistas. Inclusive, Vossa Excelência, com muita propriedade, senhor presidente, lembrou a questão da aproximação do direito com a economia. Tem um ramo do direito, análise econômica do direito, que trata muito disso. Então,
inclusive, aí, em tom de brincadeira, tem o dia do profissional devia ter dia 11, e aí o dia da economista dia 13, estavam propondo fazer o dia 12, o dia da análise econômica do direito, que fica exatamente Uma boa ideia. o profissional que fica ali entre as duas ciências. E então, muito bem lembrado por Vossa Excelência, senhor presidente. E também me associo também aos votos de congratulações trazidos pelo conselheiro Zé Carlos Filizolo Soares Filho, aos aniversariantes, e saúdo todos os servidores aniversariantes, na pessoa de nosso querido médico, Dr. José Aragão Figueiredo, querido amigo, grande médico, que já assistiu a todos aqui, tenho certeza, e sempre com muito carinho, com muita competência, com muita cientificidade e gentileza. Então, o Dr. Aragão realmente é um patrimônio, digamos assim, aqui do Tribunal de Contas. Foi uma das primeiras pessoas com que tive contato, ainda antes de tomar posse aqui no tribunal. Tenho ele como grande amigo e tenho muita gratidão por todo esse cuidado ao longo desses anos. Em nome do Dr. Aragão, eu saúdo todos os aniversariantes. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, procurador. Ordem do dia. Estão sendo publicadas 37 decisões e um acórdão constantes do anexo da pauta. Em julgamento, o processo do item 1 está adiado. Então, passo a palavra ao conselheiro José Carlos Filizola Soares Filho para relatar o processo do item 2. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Flávio Freire Dias, ex-prefeito do município de Telha, em face da decisão de número 51.952 desta segunda Câmara, proferida nos autos do processo 2244 de 2024, que julgou procedente o auto de infração número 17 de 2024, lavrado em razão do atraso na entrega da prestação de contas daquele município, referente a informe da educação do mês de setembro de 2023, em afronta ao que dispõe a resolução TCE 305 de 2017. Em suas razões recursais, o jurisdicionado, em síntese, arguiu preliminar de decadência do auto de infração, com fundamento de que a respectiva lavratura não obedeceu à regra contida no artigo 118, parágrafo 1º do Regimento Interno, tendo em vista que não fora respeitado o prazo decadencial de 5 dias, contados a partir do conhecimento da irregularidade. Ademais, destaca também a aplicação da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que ocorreram alegadas dificuldades nas questões técnicas oriundas de inconsistências no sistema de informática e curto lapso temporal para adequações às novas exigências. Por fim, impugnou pela reforma da decisão, anulando o auto de infração anteriormente citado. De posse dos autos, a 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção emitiu o parecer técnico número 3 de 2025, opinando pelo improvimento do recurso, reconhecendo que o gestor não apresentou elementos suficientes que ensejassem a reforma da decisão vergastada. Por fim, o representante do Ministério Público, o Ministério Público de Contas, através do procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, parecer de número 1804 de 2025, concluiu também pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento. É o relatório, senhor presidente, e é como voto, acompanhando a CCI e o Ministério Público pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu desprovimento. É o voto do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Agora, relatarei os processos dos itens 3 e seguintes, começando pelo processo do item 3, que versa sobre atos de admissão de pessoal relativos ao processo seletivo simplificado, número 1 de 2017, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho da Prefeitura de São Cristóvão. Após regular instrução, a Coordenadoria Jurídica emitiu parecer técnico, recomendando o registro tácito dos atos de admissão de pessoal constantes nos autos, recomendando também que, em virtude da ausência de disciplinamento no âmbito deste tribunal sobre a forma de concretização da competência institucional descrita no artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal, e no artigo 1º, inciso 4,
da Lei Complementar 205 de 2011, bem como da forma de análise e processamento dos atos de admissão, que este relator determine ao controle interno municipal que adote as providências adiante elencadas no que se refere às contratações de pessoal que vierem a ser realizadas após a publicação da decisão. As determinações que a Coordenadoria Jurídica propõe são que emissão de parecer de legalidade sobre as admissões de pessoal decorrentes de concurso público ou de contratações temporárias, em estrita observância aos respectivos editais, sobretudo no que tange aos requisitos estabelecidos no artigo 37, inciso 9 da Carta Magna. E a outra determinação proposta é que sejam encaminhados a esta Corte de Contas os processos de atos de admissão de pessoal no prazo improrrogável de 30 dias, a contar da assinatura do contrato temporário, e no prazo de 120 dias, a contar do recebimento do ato, no caso de concurso público, levando-se em consideração o prazo disposto no artigo 11 da Instrução Normativa do TCU, número 78, de 2018. Também propõe a emissão de recomendação à Prefeitura Municipal de São Cristóvão, com vistas à realização de concurso público para a ocupação dos cargos públicos efetivos que são exercidos por profissionais contratados temporariamente, levando-se em consideração o disposto na legislação municipal e no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E, finalmente, que seja deflagrado o exercício da competência cientificadora deste tribunal, previsto no artigo 1º, inciso 10 da Lei Orgânica deste tribunal, com encaminhamento do caso em análise ao Ministério Público Estadual, o qual tem competência para apuração de possíveis irregularidades a título doloso em sede de ato de improbidade administrativa. O coordenador da 2ª CCI ratificou o parecer técnico elaborado pela Coordenadoria Jurídica, divergindo apenas quanto ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. Segundo o coordenador, não restaram evidenciadas irregularidades na manifestação que caracterizassem ato doloso por parte do gestor, apto a configurar a hipótese de improbidade administrativa. O Ministério Público de Contas, representado pelo procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, opinou pelo registro tácito dos atos de admissão em análise, com fundamento no tema 445 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Ademais, concordou com o posicionamento adotado pelo coordenador da 2ª CCI quanto à desnecessidade de encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. Ao final, sugeriu determinações e recomendações ao controle interno da Prefeitura Municipal de São Cristóvão. É o breve relatório e, passando ao voto, é válido destacar que o presente processo tramita nesta Corte de Contas há mais de 7 anos, tornando imprescindível o reconhecimento da prescrição de qualquer petição punitiva por iniciativa deste tribunal, relacionada ao procedimento de realização do processo seletivo simplificado. Quanto aos atos de admissão de pessoal decorrentes do referido processo seletivo simplificado, submetidos a este tribunal para registro nos termos do artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal, vale registrar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que tais atos estão sujeitos ao prazo decadencial de 5 anos para apreciação pelas Cortes de Contas. Sendo assim, deve-se reconhecer a ocorrência do prazo decadencial e, em consequência, do registro tácito. Em relação ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual, sugerido pela auditora da Coordenadoria Jurídica, alinho-me ao entendimento do coordenador da 2ª CCI e do Ministério Público de Contas, uma vez que não restou comprovado qualquer ato doloso por parte do gestor que possa configurar improbidade administrativa. Quanto às determinações propostas pela Coordenadoria Jurídica e endossadas pelo Ministério Público de Contas, considerando que não há norma neste tribunal regulando a matéria, em atenção aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, não pode esta decisão imputar a obrigação de fazer por meio de determinação. Como são boas práticas administrativas, tomo-as como simples recomendações, voltadas ao aperfeiçoamento do controle interno e da boa governança administrativa. Assim, acolho em parte o entendimento manifestado pelas unidades técnicas e pelo Ministério Público de Contas e voto pelo reconhecimento da ocorrência do registro tácito dos atos de admissão de pessoal atendentes ao processo seletivo simplificado número 1 de 2017, realizado pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão, preservando-se os atos desse certame em homenagem aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e proteção à confiança, com recomendações. Quais sejam? São as recomendações da Coordenadoria Jurídica no sentido, com pequenas modificações.
Recomenda-se que a origem adote as medidas administrativas necessárias para, nas admissões futuras, para emitir parecer de legalidade nas admissões futuras, decorrentes de concurso público ou de contratações temporárias, nos termos dos respectivos editais e do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. E que recomenda-se que promova concurso público para provimento dos cargos efetivos respectivos, caso haja funções permanentes que estejam sendo reiteradamente exercidas por servidores admitidos por meio de contratações temporárias. Esse é o voto. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Agora, o processo do item 4, que trata de aposentadoria por tempo de contribuição, originária do Sergipe Previdência. A interessada é a senhora Maria Eugênia Soares Faria, professora, 52 anos de idade, tempo de contribuição superior a 26 anos, proventos integrais no montante de R$ 8.687 e fração. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade para fins de registro e regime jurídico da paridade. É o breve relatório e, passando ao voto, acompanho a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e voto pela legalidade do ato de aposentadoria por tempo de contribuição para fins de registro, com os proventos indicados e regime jurídico da paridade. É como voto em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. O processo do item 5, também originário do Sergipe Previdência, trata de pensão previdenciária, onde a interessada é a senhora Maria Valdice de Jesus, cônjuge do ex-segurado, senhor Cícero de Oliveira, então militar inativo, falecido em 11 de agosto de 2024. Valor do benefício, R$ 6.684 e fração. O início do benefício, a data do óbito. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade do ato para fins de registro com regime jurídico da paridade. É o breve relatório e, passando ao voto, acompanho a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e voto pela legalidade do ato de concessão de pensão previdenciária para fins de registro com os proventos indicados e regime jurídico da paridade. É como voto em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Agora relatarei em bloco os processos dos itens 6, 9 e 10. Todos tratam de revisão, de processos de revisão. O do item 6, apesar de constar na pauta como pensão previdenciária, de estar autuado como pensão previdenciária, na verdade é uma revisão de pensão previdenciária. Os processos do item 9 e 10 são revisões de aposentadoria. O processo do item 6, a interessada, todos originários do Sergipe Previdência. O processo do item 6, os interessados são a senhora Ana Paula dos Santos, companheira, Terezinha Nunes Silva, ex-cônjuge, detentora de pensão alimentícia, e Stephanie Santos Silva, Walter Santos Silva, Vinícius Vasconcelos Silva, filhos menores de 18 anos, beneficiários do ex-segurado Walter Ribeiro Silva, servidor inativo. O objetivo da revisão foi o direito que foi reconhecido aos magistrados ativos e inativos à percepção de valores relativos ao adicional por tempo de serviço. O valor revisado, os proventos após a revisão, eles ficaram no montante de R$ 38.476 e fração, rateados nos seguintes termos: 35% para a companheira, 30% para o ex-cônjuge detentor de pensão alimentícia e 11,67% para cada filho menor de 18 anos. O Ministério Público de Contas e a Coordenadoria Técnica opinaram pela legalidade do ato.
A revisão de aposentadoria do item 9, onde é interessada a senhora Lindaura Macedo Rabelo, executora de serviços básicos, teve como objetivo o reenquadramento de nível, de acordo com a nova tabela do PCCB, bem como o pagamento dos valores retroativos. O valor, após a revisão do benefício, ficou de R$ 1.260 e fração. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade e registro do ato de revisão. Finalmente, o processo do item 10, a interessada é a senhora Antônia Santos Freire de Oliveira, técnica judiciária. O objetivo da revisão foi adequar os cálculos do benefício às disposições do artigo 54A, parágrafo 2º, da Lei Complementar 113 de 2005, artigo esse introduzido pela Lei Complementar 338 de 2019, que regulamentou a emenda constitucional número 103 de 2019, uma vez que restou constatado que a interessada, além do benefício de aposentadoria, também passou a perceber pensão previdenciária na condição de cônjuge do ex-segurado José Freire de Oliveira. O valor após a revisão, do valor da aposentadoria após a revisão, passou a ser de R$ 3.090 e fração. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade e registro do ato de revisão. É o breve relatório. E, passando ao voto, acompanho a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e voto em todos os processos pela legalidade dos atos de revisão para fins de registro. É como voto em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados por unanimidade. Agora relatarei em bloco os processos dos itens 7 e 8, que tratam de revisões de aposentadoria decorrentes de decisão judicial. E aqui, a partir dessa relatoria de hoje, eu fiz e com a discussão, após a discussão com a assessoria, eu tomei a decisão de mudar os meus votos. A reflexão que nós fizemos surgiu primeiro, inicialmente, porque chegou um processo originário de uma revisão judicial ao nosso gabinete, em que, se nós fôssemos fazer uma análise da legalidade da revisão, nós teríamos que buscar documentos que não estavam nos autos, que constaram lá do processo judicial. Aí nós paramos para refletir e chegamos à conclusão, veja bem, não cabe mais registro desses atos de revisão decorrentes de decisão judicial, porque para ser possível o registro, teria que ser possível o não registro. E como é possível o não registro da decisão judicial transitada em julgado? Não teria como fazer isso. Então, a partir dessa reflexão, e é como eu trago os votos de hoje, as revisões decorrentes de decisão judicial não cabe mais análise para fins de registro. E assim, nesse sentido, nos dois processos, eu voto pela extinção do processo sem julgamento de mérito com o consequente arquivamento dos autos. E, inclusive, no meu entendimento, não é necessário que o Sergipe Previdência, inclusive, envie para o tribunal esse tipo de processo, dado que não há mais essa competência, não há mais ato complexo a ser modificado. Né? Se fosse um ato do Sergipe Previdência, quando ele revisa ex officio ou a pedido do interessado, tudo bem, cabe a análise da revisão pelo tribunal, porque é um ato complexo. Se ele foi modificado, tem que ser registrado. E está no âmbito administrativo. Mas quando já foi para o âmbito judicial e transitou em julgado, não há mais registro a ser feito pelo tribunal. Caberia um eventual recurso, né, para a decisão antes de transitar em julgado, né, mas seja do Sergipe Previdência, extrapolando-se até da PGE, do tribunal por meio da PGE, né, mas não cabe mais essa atividade de registro. Só uma dúvida, conselheiro Luiz Alberto, presidente. Os processos futuros que já chegou nesses casos específicos de revisão judicial, né, Vossa Excelência trará para julgamento ou vai devolver para a assessoria processual? Até o momento eu estou
a minha intenção é de continuar. Agora, eu já falei com relatório bastante simplificado, voto bastante simplificado, mas pela extinção Pela extinção. Aguardando que numa eventual uma resolução ou na reforma que está sendo feita do regimento interno, que talvez torne isso expresso, né? Que não é atividade mais de registro aqui, nesse tipo de processo. Perfeito. E agora o tribunal está gastando isso aqui, horas, né, de área técnica, as coordenadorias, Ministério Público, e para a gente chegar e apenas dizer, tá legal. Mas sim, o judiciário já disse que está legal e transitou em julgado, como é que vai poder dizer outra coisa? Não é? Então, em discussão. Presidente, não seria o caso de levar para uma reunião administrativa, não, um depois caso. disso, para uniformizar Sim. com os outros conselheiros, né? Sim. Porque se você está julgando de uma maneira, eu posso julgar de outra, Velizola de outra, e assim, inclusive assim, há outras câmaras também, a outra Câmara. Sim. Então seria numa primeira reunião administrativa, sim, Vossa Excelência leva esse problema para a presidência para a gente uniformizar esse procedimento. Sim. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão, o processo já foi transitado em julgado, não tem mais do que fazer aqui no tribunal. Então seria bom. Sim, uma ótima sugestão de Vossa Excelência. Eu levarei para a próxima reunião que haverá no dia 20. Né? Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro os aprovados por unanimidade. Agora relatarei em bloco os processos dos itens 11, 12 e 13, que tratam respectivamente, do item 11, revisão de transferência para reserva remunerada, revisão de pensão e o último, revisão de transferência para a reserva remunerada. O processo todos originários do Sergipe Previdência, o processo do item 11, o interessado é o subtenente da Polícia Militar, o senhor Antônio Costa Silva. O objetivo da revisão foi promover a correção do valor do subsídio militar, vez que fora transferido para a reserva com direito aos proventos correspondentes ao posto superior de segundo tenente, porém vinha percebendo os proventos de aspirante oficial. O Ministério Público de Contas e a Coordenadoria opinaram pela legalidade de registro do ato de revisão. O processo do item 12, a interessada é a senhora Roseil de Souza Sacramento Silva. O objetivo da revisão foi promover o reenquadramento do ex-segurado José Serafim Silva, do cargo de agente de segurança penitenciário para o cargo em extinção de agente auxiliar de polícia judiciária, com fundamento no artigo 72 da Lei 4.133 de 99 e artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.111 de 2022. O valor após a revisão foi de R$ 3.421 de fração. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público de Contas optaram pela legalidade e registro do ato de revisão. Finalmente, o processo do item 13 teve o interessado, o senhor Manuel Messias Santos, subtenente da Polícia Militar do Estado de Sergipe. O objetivo da revisão foi promover a correção do valor do subsídio militar, vez que fora transferido para a reserva com o direito aos proventos correspondentes ao posto superior de segundo tenente, porém vinha percebendo os proventos de aspirante oficial. É exatamente como no processo do item 11, no mesmo caso. A Coordenadoria Técnica nesse processo e o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade e registro do ato de revisão. É o breve relatório. E passando ao voto, da análise dos autos, observa-se que as revisões, ora analisadas, não implicaram qualquer alteração no fundamento legal do ato concessório, conforme detalhado nos relatórios. Logo, inexiste ato passível de registro por este tribunal, ao qual compete apenas a apreciação da legalidade de atos concessórios de aposentadoria, disponibilidade de transferência para reserva remunerada, reforma e pensão, nos termos dos artigos 1º, inciso 4 e 49, inciso 2 da Lei Orgânica deste tribunal, e de acordo com o artigo 68, inciso 3 da Constituição do Estado de Sergipe. Na verdade, a própria administração descobriu erros que ela cometeu e ela corrigiu de ofício os erros. Não há as decisões anteriores, os fundamentos anteriores dos atos que foram registrados, não houve qualquer alteração nesses fundamentos, apenas correções de meros atos administrativos. Então, nesse sentido, também, nesse caso, por motivo diverso,
o meu voto com as emendas de estilo vai no sentido da extinção do processo sem julgamento de mérito, com consequente arquivamento dos autos. É como voto em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados por unanimidade. Finalmente, o processo do item 14 trata do auto de infração número 27/2025, lavrado em face de Valmir dos Santos Costa, com aplicação de multa no valor de R$ 5.000, segundo a ocorrência, em razão do atraso na entrega da prestação de contas eletrônica municipal, referente ao informe da educação do mês de abril de 2025 da Prefeitura Municipal de Itabaiana. Devidamente citado, o gestor não apresentou defesa. A Coordenadoria Jurídica e o Ministério Público de Contas, representado pelo procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, opinaram pela procedência do auto de infração e, consequentemente, pela legalidade da multa aplicada. É o breve relatório. E passando ao voto, acompanho a unidade técnica e o Ministério Público de Contas e voto pela procedência do auto de infração, bem como pela legalidade da multa aplicada e pela imposição de determinação, no caso de inadimplemento voluntário da multa. E a determinação é de remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, caso haja inadimplemento voluntário da multa administrativa, havendo e aqui se coloca os termos, né, os prazos e os termos originários para incidência de correção monetária e juros, conforme dispõe o regimento interno deste tribunal. É como voto, em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Agora passo a palavra ao conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro para relatar os processos dos itens 15 a 24. Presidente, inicialmente solicito a Vossa Excelência relatar em bloco os processos do item 15 a 24. Deferido, Excelência. Todos eles tratam de pensão previdenciária ou especial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe. O do item 15, a interessada é a senhora Gleide Selma Carvalho da Chagas. Do item 16, José Agripino dos Santos é o interessado. Item 17, senhora Ângela Maria Torres Cunha. 18, Ana Fátima Coelho de Souza Menezes. O 19, Maria Vieira Andrade de Oliveira. O 20, Walter Ferreira da Silva. 21, Luan Miguel Lima Oliveira, é o interessado. O 22, senhora Elisete Santos dos Santos. 23, senhora Hermeli Pereira da Conceição. E o último do item 24 é o senhor Raimundo Luiz de França. Essas são as pessoas interessadas nesse processo. As unidades técnicas, a unidade técnica e o Ministério Público de Contas opinaram em todos os processos pela legalidade. E esse é um breve relatório, Excelência. E meu voto é acompanhando as informações técnicas, votando pela legalidade em todos os processos e com o regime jurídico da paridade nos processos 15, 16, 18, 20, 21, 22 e 24. E regime jurídico pela revisão anual, o 17, 19 e 23. É voto, Excelência. São os votos do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados por unanimidade. Agora passo a palavra ao conselheiro Zé Carlos Filizola Soares Filho para relatar os processos dos itens 25 a 27. Presidente, de antemão peço para julgá-los em bloco. Deferido, Excelência. Agora, antes, o processo do item 25, a advogado constituído, os senhores Alexandro Dias Juchum, Cristiano Pinheiro Barreto
e Letícia Cabral Melo Sobral. Obrigado, conselheiro. Obrigado, presidente. Eu sempre que agradeço. Em todos os processos, senhor presidente, tratam-se de autos de infração lavrados por solicitação do Ministério Público de Contas. Esses autos foram emitidos contra os seguintes gestores: Robson Martins de Lima, prefeito do município de Ilha das Flores, senhor Mário César da Silva Conserva, prefeito do município de Muribeca, e Luiz Roberto Azevedo Santos Júnior, ex-prefeito do município de Santa Rosa de Lima. Em todos os casos, senhor presidente, a informação vinda aos autos pelo Ministério Público era o não atendimento às requisições feitas através do ofício circular número 1 de 2024 do gabinete do eminente Procurador-Geral. Em todos esses processos, senhor presidente, teve um caso interessante: os municípios justificaram que foram feitas as devidas respostas, mas por um erro da informática do tribunal entraram em caixa adversa e o Ministério Público pensou que os municípios citados não teriam apresentado as informações contidas. Esclarecido esses fatos, tanto a 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção como o Ministério Público de Contas, através dos pareceres 321, 322 e 323 de 2025, todos da lavra do Procurador-Geral Eduardo Curtis, manifestaram-se pela nulidade dos autos de infração citados. É um brevíssimo relatório, senhor presidente, e é como voto pela nulidade dos autos de infração e o consequente arquivamento dos processos supracitados. Obrigado, presidente. São os votos do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados por unanimidade. O processo do item 28 está adiado. Então, encerrada a pauta, consulto aos presentes se querem fazer uso da palavra. Não havendo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos.